E lá vamos nós para mais uma semana de fortes emoções. Afinal de contas, reza a lenda que o ex-presidente Jair Bolsonaro voltará ao Brasil nesta quinta-feira, também conhecida como depois de amanhã. E não é só isso. O Congresso e o Senado estão em pé de guerra e corre por aí que eu sei certo, zum zum, de que o clima dentro do governo Lula não anda nada bom. Dois dos principais ministros de Lula, Fernando Haddad e Rui Costa, não estão se bicando, e ele... Querida, cheguei! Flávio Dino teria saído corrido do Palácio da Alvorada depois de uma discussão com radicais do PT, que insistem na lorota de que o plano para assassinar o senador Sérgio Moro não passava de uma armação. Por isso é que falar da doença de Lula neste momento é tão importante. Não é para ser perverso, agourento, mórbido, nada disso. É porque em política, uma doença dessas, e ainda mais depois de uma semana na qual Lula tropeçou na própria língua e já começa a sofrer as consequências por isso, com alguns aliados cogitando pular do barco, como Paulo Coelho e Vera Magalhães, geralmente se traduz em fraqueza, a fraqueza física própria da doença, bem como as incertezas que essa doença evoca, se traduzem em fraqueza política. Ainda mais num cenário como o nosso, num país tão dividido como o nosso. Não adianta, a política contemporânea é horrível justamente por isso. Ela é imoral, maquiavélica, consequencialista. Ela só pensa na vitória, na manutenção do poder. A discussão política de hoje, infelizmente, não está nem aí para a dignidade da pessoa humana, que, aliás, é uma das convicções da Gazeta do Povo e que, goste ou não, se aplica até mesmo ao Lula. Mas eu falava que a política de hoje é imoral, e é. E da mesma forma que eu e você ficamos aqui imaginando o que aconteceria ao país se o Lula ficasse doente por muito tempo, ou se o pior acontecesse, os políticos também ficam imaginando, confabulando, tramando. Mais do que isso, enquanto tentam transmitir normalidade e tranquilidade para a população, os políticos aliados e também opositores agem. Lula está doente. Oficialmente, ele está com pneumonia bacteriana e influenza A famosa gripe. Tudo junto e misturado no pulmão de um homem que não dá para esquecer, já tem quase 80 anos. E já que estamos falando em doença respiratória, também não dá para esquecer que recentemente Lula participou disso. Do Alckmin. Lembrando que Geraldo Alckmin é médico de formação, por isso mais uma simbologia bastante forte, presidente e vice-presidente da República, portanto, dando esse recado importante para a população. Lembrando que Geraldo Alckmin é médico de formação, hein? Bom, cada um que tire as suas próprias conclusões. O fato é que a situação de Lula parece ser mesmo delicada. Neste fim de semana, uma ambulância foi vista lá no Palácio do Alvorada. E não importa que a ambulância tenha ido lá só para trocar um band-aid do Lula. Hoje em dia, qualquer detalhe ganha contornos de conspiração, de reviravolta, de tic-tac, aquela coisa toda. Basta se lembrar do caminhão de mudança de Bolsonaro, no mesmo Alvorada, e numa época em que o slogan era "o ladrão não sobe a rampa". Vivemos tempos de um tic-tac interminável. Estamos sempre à espera de uma reviravolta política que pode nos desesperar ou então nos dar esperança. E convenhamos, a falta de transparência típica dos petistas também não ajuda muito, né? Pelo contrário, a falta de transparência só alimenta dúvidas e também delírios. Na sexta-feira, por exemplo, quando foi anunciado que Lula estava dodói, a ministra da Saúde, que não é médica nem nada, veio a público e disse isso. Ele está bem, foi um princípio de pneumonia, mas já tratado. O problema é que, de acordo com o próprio Hospital Sírio-Libanês, o quê? Vai me dizer que você achava que o Lula se tratava no SUS? O próprio Hospital Sírio-Libanês diz que princípio de pneumonia não existe. Aí não tem jeito, não tem como não achar que tem alguma coisa de errado nisso. Como, aliás, costuma acontecer com tudo que vem do PT. Ainda mais depois que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que no vídeo anterior eu chamei de Eliseu Padilha, mil desculpas,
veio a público para dizer que está tudo bem. Todas as informações que nós temos acompanhado junto à equipe médica do Palácio do Planalto, doutora Ana, com o doutor Calil, é de uma evolução extremamente positiva do presidente. O presidente está evoluindo muito bem do ponto de vista clínico, cada momento melhor, o resultado dos exames cada vez melhores, está muito bem. Para piorar, e é sempre para piorar, Lula primeiro adiou a viagem que faria à China em 1 ou 2 dias, até que melhorasse. Mas que tipo de pneumonia é essa que passa em 1 ou 2 dias? Depois, a conselho da equipe médica cancelou de vez a viagem, uma viagem que estava sendo tratada como nada menos do que a mais importante deste primeiro ano de governo, muito mais importante do que a viagem que Lula fez aos Estados Unidos para mostrar a Casa Branca para Janja e visitar o também debilitado presidente Joe Biden. Para falar a verdade, no final das contas, talvez o cancelamento da viagem tenha sido proveitoso para o Brasil. Não ia pegar muito bem o Lula visitando o ditador chinês, aliado da Rússia, neste momento. Ia pegar pior ainda para o Lula ser visto ao lado dos irmãos Batista da JBS, aqueles que delataram depósitos de dezenas de milhão de dólares para o Lula e para Dilma. Teve 2 fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. 80 milhões para um, 70 milhões para outro. Como a gente esquece rápido das coisas, né? Vai ver, é um mecanismo de defesa, senão a gente enlouquece. Real ou imaginária, grave ou só uma gripezinha, o fato é que tanto inimigos quanto aliados agem baseados primeiro nas informações de que dispõem. E, como vimos, as informações disponíveis são bastante confusas. Depois, eles agem com base na expectativa de verem ou não, num futuro próximo, um vácuo de poder. Por fim, agem com base na experiência e nos preconceitos que surgem naturalmente na política, como, por exemplo, o histórico recente de Lula, que lá, bem antes das eleições, tentou emplacar a imagem do idoso fortão e invencível. Chama que ele vem. Depois, logo após o primeiro debate com Jair Bolsonaro, aquele em que Lula parecia um saco de pancadas, a própria esquerda começou a questionar o vigor físico do quase octogenário Lula. Ainda ano passado, logo depois que o TSE anunciou a vitória de Lula, coisa de dias, lá foi ele sendo internado no Sírio-Libanês para fazer os tais exames de rotina. Eu perdi a conta de quantas pessoas, inclusive médicos, que me procuraram para dizer que Lula estava com uma doença grave. Foi nessa época que começaram a surgir boatos de que Lula não só tinha morrido, como, veja só, também tinha sido substituído por um sósia. Eu mesmo comentei isso na época. Atenção, urgente está acontecendo agora. Tic-tac. A não ser que você esteja em Marte, ou seja totalmente desligado da política, provavelmente já ouviu ou leu uma dessas expressões usadas para anunciar notícias bombásticas, entre elas a da morte de Lula. Que homem! E como tudo que era tratado como fake news durante as eleições está se provando verdade, como a relação abjeta entre Lula e o ditador da Nicarágua e as consequências envolvendo certa facção criminosa, tudo isso em algum momento proibido pelo TSE, é natural que especulações quanto à saúde de Lula ganhem força. O fato é que o Brasil hoje é governado por um senhor de saúde frágil, tanto física quanto emocionalmente. Não é normal um presidente, no intervalo de apenas uma semana, dizer que a sua prisão foi orquestrada pelos Estados Unidos, confessar que está no poder só para se vingar e depois zombar da vítima de um plano de assassinato, assim como não é normal um presidente, ainda mais com um histórico de câncer, anunciar uma pneumonia assim, um dia depois de zombar de um senador e antes de uma viagem tão importante à China. Nos mais velhos,
isso aí invariavelmente desperta a lembrança de Tancredo Neves, a grande esperança da redemocratização e que jamais chegou a tomar posse. Os políticos, sejam eles aliados ou opositores, sabem que nada disso é normal. E não se enganem, a lealdade de um político, mesmo de um político esquerdista, só vai até a página 20. Se eles farejarem fraqueza, debilidade em Lula, partirão para cima e disputarão o poder, como hienas sobre a carniça. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu comento a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, que está marcada para a próxima quinta-feira, depois de amanhã. Para mim, é um erro Bolsonaro voltar ao Brasil neste momento, justamente quando Lula está fisicamente, emocionalmente e politicamente fragilizado. Mas, como eu digo no texto, eu estou aqui aberto a argumentos contrários. Para ler tem que ser assinante. E para assinar a Gazeta do Povo, basta clicar no link que você encontra na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Custa só R$ 1,90 nos primeiros 2 meses. Assine a Gazeta do Povo, apoie um jornalismo que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. Dê também o seu like, comente, compartilhe este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para ser notificado sempre que houver vídeo novo. Se Deus quiser, até amanhã. A moda agora é a censura em nome da democracia. Querem controlar o debate, punindo, desmonetizando, censurando. Mas nós podemos mudar isso, defendendo o que achamos certo. Assinando a Gazeta do Povo, você dá espaço para vozes como Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, Lacombe, Alexandre Garcia e mais de 40 colunistas. Assine e apoie um conteúdo comprometido com a verdade e a liberdade. Opinião com coragem. Gazeta do Povo.